Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Meandros, o podcast onde a ciência flui para o debate público. Aqui é o Luciano Queiroz e hoje converso com a internacionalista Beatriz Alves. Oi pessoal, tudo bem? E com o divulgador de ciências Luiz Bento. Fala galera! Nesse episódio vamos falar sobre o projeto de lei que libera a mineração em terras indígenas. No segundo bloco vamos falar sobre a primeira vez que uma pessoa com paralisia completa conseguiu formar frases usando um implante cerebral. E no terceiro e último bloco vamos abordar um estudo que detectou a presença de microplástico em sangue humano. Então, vamos direto para o primeiro bloco. Começando aqui nosso primeiro bloco, vocês devem lembrar, no último episódio a gente falou que iríamos abordar o tema da mineração em terras indígenas, que é um projeto de lei recentemente, que na realidade foi proposto em 2020 pelo presidente, e que foi colocado em pauta e começou a tramitar e relativamente rápido agora esse ano, com a justificativa bem presidente Bolsonaro, né? E esse projeto de lei visa liberar a mineração em terras indígenas, né? E ele ganhou o apelido de PLX Tudo, né? Porque aproveitaram para passar tudo ali, né? Colocou todas as opções possíveis e tudo como uma forma de explorar o máximo possível terras indígenas. Mas a Bia vai poder explicar muito melhor pra gente, que ela preparou um material bem legal. Bia, nos explica um pouco sobre o projeto e suas consequências. É isso, né? Eu acho que para início de conversa a gente tem que lembrar que essa questão da mineração em terras indígenas, infelizmente, não é uma novidade aqui no Brasil. A gente tem um longo histórico de exploração na região, inclusive ilegal, e a regulamentação se tornou novamente um tema de discussão por conta dessa PL, que é a PL 191 de 2020. Então, esse projeto de lei, ele busca regulamentar a extração de recursos minerais e de hidrocarbonetos e também autorizar o aproveitamento de recursos hídricos para a geração de energia em terras indígenas. A tramitação da PL, ela ganhou um novo fôlego esse ano, principalmente agora no último mês, né, fevereiro, março também, principalmente depois que o governo usou a guerra na Ucrânia e um possível impacto na importação de fertilizantes como uma justificativa para tentar acelerar a sua votação, visando essa, teoricamente, exploração de potássio nas regiões, né. Então, o que aconteceu foi que no início de março, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná e líder do governo, apresentou um requerimento para que a votação tramitasse em regime de urgência e essa solicitação ela foi aprovada pela Câmara. Esse Ricardo Barros é o Ricardo Barros que vocês estão pensando mesmo. O da vacina. O da vacina, da Covaxin, é esse mesmo. Que figura, né? E o que aconteceu então em relação à PL depois disso, né, que essa solicitação foi aprovada, o Arthur Lira, que é o presidente da casa, ele também é do PP, só que de Alagoas, né, informou então que a proposta seria analisada por um grupo de trabalho e a expectativa é que o projeto seja discutido em plenário agora nos próximos dias, logo na primeira quinzena de abril. O que eu queria trazer aqui, eu acho que é muito curioso a gente perceber como esse discurso em relação ao potássio, ele cai por terra quando a gente olha o que já acontece na região. Então, esse mês agora que passou, foi lançado um levantamento do InfoAmazônia, que é um veículo independente que produz dados e reportagens sobre a região, apontou que 43% dos requerimentos de mineração em terras indígenas amazônicas são, na verdade, para minerar ouro. Eu imagino, assim, que tá todo mundo agora com aquela ideia aquela imagem do Pikachu surpreso na cabeça, né, ouvindo esse dado. Com a bandeirinha do Brasil na bochecha, né? Exato, esse mesmo. E soma-se a isso, né, um dado também alarmante que foi agora trazido pelo Instituto Escolhas, que é uma associação civil que trabalha com questões de sustentabilidade, que apontou que quase metade da produção de ouro aqui no país tem origem ilegal. E olha que a gente chega nesses números num cenário em que é muito difícil de contabilizar o tamanho dessa atividade justamente porque ela acontece debaixo dos panos. Ou nem tão debaixo dos panos assim, na verdade, né? Porque se a gente olha, por exemplo, para imagens de satélites, a gente consegue perceber a extensão da atividade de garimpo ilegal nas terras indígenas. E assim, é claro que esse tema ele tá gerando e ainda vai gerar muita mobilização e resistência, principalmente por parte das comunidades indígenas e dos seus representantes, né? A gente tem que considerar que esses grupos, eles não só vivenciam violações aos seus direitos diariamente, mas também enfrentam violência física, social e cultural gerada pelo avanço das explorações nas suas terras, e agora eles ainda correm o risco de não terem nem o direito a veto na instalação de empreendimentos mineradores, como é previsto nesse texto da PL, né? Muito bem, Bia. Excelente introdução. Mas acho que o melhor adjetivo para essa PL é um absurdo completo. Mas, Luiz, o que você preparou? O que você tem de comentários aqui pra gente? Eu acho, depois da sua fala da Bia, né, que explicou bem a situação do PL, em regime de urgência ainda, né, é bom a gente ponderar uma coisa. Eu gosto de estabelecer sempre linhas de base para discussão, né. Eu agora, na pós-pandemia não, né, dentro da pandemia, né, a gente está trilhando um caminho, né, 3 anos de pandemia,
academia, muita discussão, muita polarização. Eu gosto de estabelecer linhas de base, passar a régua pra gente estabelecer, a partir daqui a gente começa a discutir, né? E eu acho que a gente tem que estabelecer que, assim, não é nenhum, a gente não tá fazendo um favor pra ninguém, né? Os indígenas não estão pedindo por favor, né? Assim, é uma coisa que é, assim, desde os primeiros anos, né, que o Brasil recebemos a colonização, né, dos estrangeiros chegaram aqui, né, destruindo as nossas terras, quem estava morando aqui, né? Nós tivemos, além da destruição das populações originárias, de como elas estavam formadas aqui antes deles chegarem, né, bem como dispersaram, né? Muitos deles migraram para áreas novas, né, onde eles não estavam, de forma compulsória, foram expulsos dos seus territórios originais, né? Então, assim, isso não, a gente não está fazendo aqui uma discussão falando de autorizar ou não o garimpo em terra indígena como se fosse um favor, né? Assim, como se vocês fossem coitados. Na verdade, é um direito, né? Ele é reconhecido principalmente desde o Estatuto do Índio, que é de 73, mas a demarcação de terras indígenas ela é extremamente importante porque ela garante para eles esse espaço, né, de segurança. A gente tem na cabeça que, mas pô, o indígena vai ser bom para ele, né? Porque ele vai poder ganhar dinheiro, né, cedendo a terra dele para alguém minerar, uma grande empresa. Você acha até com uma coisa lógica, né? Mas na verdade, o que a gente precisa para demarcar as terras indígenas, que é muito importante, é possibilitar que eles tenham segurança do espaço físico, né? Então, se atualmente eles já sofrem outras pressões, né, de garimpeiros para ouro, né, como a Bia colocou, ou pessoas que vão colocar gado, né, vai aumentar a fronteira, né, do gado para chegar às terras deles, imagina com uma liberação de mineração, né? Vai aumentar ainda mais essa pressão em cima das terras deles, né? Que segura, né, é o mínimo que eles têm para manter uma vida digna e subsistência econômica dos indígenas, né? Inclusive aqui, né, botando já a Constituição na mesa, que é sempre importante, né? Na Constituição de 88, os indígenas foram reconhecidos de forma muito clara pelo seu modo de vida, né? Desde quanto às suas formas de organização, costumes, línguas, crenças e tradições, né? Então, legalmente, a gente tem esse marco da Constituição de 88 de romper com essa perspectiva de querer integrar o índio à nossa sociedade, né? Assim, de querer assim, o índio tem que virar pessoa urbana, que nem a gente que vive em cidade. Isso não existe. A gente respeita como eles vivem, da maneira como eles vivem nas terras deles, né? Se a gente tirar tudo isso, eu estou botando essa linha de base para discussão, né? Que é assim, a garantia de que eles têm direito a essa terra, né? Se for pensar só na perspectiva da justificativa para esse projeto de lei, ela já é falsa por si só, né? Se a gente considerar que boa parte das nossas reservas de potássio estão fora das terras indígenas, então assim, não faz sentido você achar que isso é um tema de urgência a ser tratado, sendo que não é a nossa principal fonte de potássio, e além disso, o que está em terras indígenas atualmente não dá conta de toda a nossa demanda, né? Então eu acho que é aquele bom e velho se colar, colou, né? O tema tá na mídia, tá todo mundo discutindo, vamos tentar passar aquela boiada que a gente conhece, clássico, do nosso ex-antiministro do meio ambiente, né? Se colar, colou, passa boiada. Sim, essa questão do potássio foi uma coisa que o Bolsonaro trouxe recente, né? Por causa da guerra na Ucrânia, como um argumento, mas é um argumento exatamente esse que você falou, se colar, colou, né, Luiz? Não tem fundamento nenhum. E aí a gente tem que entender que os povos originários, né, os indígenas, quilombolas e ribeirinhos, eles têm uma forma de vida muito diferente da nossa, e o que é riqueza pra gente não é pra eles. Então, por exemplo, o dinheiro pra eles não faz muito sentido. Pra eles a riqueza é poder pegar o barco deles, ir no rio, pescar um peixe e alimentar toda a família dele, e poder fazer isso todo dia. Isso é ser uma pessoa rica, uma pessoa plena, e pra gente não faz sentido. Se você não tem dinheiro, você não é uma pessoa rica. Então a gente tem que entender que eles estão integrados à natureza, eles estão, óbvio, né, como todo humano causa algum tipo de impacto, mas eles estão ali e eles precisam desse território, que é onde eles vivem e é a forma que eles vivem, e além disso, o fato da gente ter essas reservas, né, indígenas, reservas, os quilombos também, é fundamental para a gente preservar também a floresta amazônica, preservar a natureza. Então, a gente precisa realmente, aquela questão da empatia, a gente realmente precisa olhar com os olhos deles, né? É difícil pra gente, porque a gente já tá muito imerso aqui no nosso mundo, a nossa forma capitalista de viver e toda essa ocidentalização, mas a gente realmente tem que parar e pensar, tipo, pra eles não faz diferença receber um royalty do ouro que foi minerado na terra deles, sabe? Pouco importa, eu quero a minha terra, eu não quero um buraco gigante aqui de onde vocês tiraram tudo e largaram a destruição pra mim, sabe? Acho que esse é um ponto importante. É o que eu tava pensando aqui, ouvindo, né, o que vocês trouxeram. Eu acho que fica muito claro que essa questão, ela é muito mais ampla e muito mais profunda na história, né, do nosso país, na história dessas comunidades tradicionais. O que fica, eu acho que de mensagem pra quem tá ouvindo, né, pra gente, buscar pelas informações
informações, né? A gente entender um pouco mais sobre essas raízes históricas, sobre essas lutas, sobre esses direitos que precisam ser garantidos para que a gente possa se mobilizar e acompanhar e reconhecer a importância dessa pauta, né? Só citando aqui mais um relatório também que foi lançado em fevereiro desse ano sobre essa questão da mineração, foi produzido pelo pessoal da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e da Amazon Watch. Eles fazem uma série de recomendações nesse relatório para empresas, para o próprio governo brasileiro e para a comunidade internacional, que eu achei bastante interessante. Assim, eles trazem proposições muito práticas, por exemplo, a criação de mecanismos de controle e de monitoramento, de políticas que fomentem modelos alternativos de mineração, mas eles também são bastante enfáticos na importância de que esses atores reconheçam e que se posicionem, né, em relação a esse tema e que atuem na garantia de proteção desses territórios. Eu acho que essa recomendação de conhecer, de se posicionar, de se mobilizar, fica aí um pouco pra gente também, né? O que a gente pode fazer em relação a isso? Um último comentário só, nós três aqui ouvimos recentemente também o programa O Assunto, né, o podcast da Renata Lopretti na Globo, e ela conversou com a Alessandra Munduruku, que é uma indígena, ela é presidente da Associação Pariri, que representa as aldeias ali do Médio Tapajós, e é uma das regiões que mais sofre com pressão de garimpeiros. Inclusive teve uma matéria bem grande no Fantástico, recomendo assistir, quem tiver acesso. E aí, uma pequena anedota, assim, né, das minhas pernadas pelo Brasil, eu já estive nessa região do Tapajós, fiquei trabalhando um tempo ali como biólogo e conversei com ribeirinhos e eles contaram histórias de como que funciona a mineração, como que funciona a extração, o garimpo, e tem várias modalidades de garimpo e ali é uma área de conflito entre garimpeiros, fazendeiros, grileiros, né, os caras que realmente têm a grana, e os povos originários, ribeirinhos, indígenas, e quem manda são essa galera que tem grana, que tem dinheiro. E a Bia no começo falou de violência, né, de todo um processo que a gente sabe que existe, mas a questão é que essas pessoas são assassinadas constantemente, assim. Essas lideranças, elas são mortas e a gente tem que ter isso em mente. E a gente tem que cuidar delas da melhor forma possível. Então, assim, como a gente sempre fala, tentando fazer o que a gente consegue fazer aqui como podcast, como pessoa, a gente pelo menos colocar isso à tona e trazer para discussão. Então, assim, nesse bloco a gente decidiu falar mais da PL, da questão da mineração. A gente sabe que tem um monte de outros pontos, outras questões importantíssimas sobre o assunto, como, por exemplo, o marco temporal que está sendo votado no STF, deve ser retomado em breve essa discussão, mas a gente ainda vai voltar a esse assunto aqui no Meandros mais muitas vezes, que a gente considera importantíssimo. E é isso. Assim a gente termina o nosso primeiro bloco. Vamos pro segundo. Neste segundo bloco vamos falar sobre a primeira vez que uma pessoa com paralisia completa conseguiu formar frases usando um implante cerebral. Os avanços nesses estudos do cérebro são incríveis, né? Assim, a gente para de olhar um pouquinho, já rola alguma coisa muito legal. Mas a gente sabe também que levanta um monte de questões éticas, e esse é um outro ponto que a gente sempre traz no Meandras, né? Avanço tecnológico, inovação e como a gente tem que avançar na discussão de questões éticas. Luiz, o que você preparou para nós aqui nesse segundo bloco? Eu acho que esses estudos a gente chama até na ciência de interface cérebro e máquina, né? Porque realmente a gente está sempre tentando entender o que está acontecendo lá dentro da nossa cabeça, né? E como a gente consegue trazer essa informação para fora, né? Por isso que é essa interface, né? E esses temas, né, não são novos, essas inquietações, inclusive, são centenárias, né? São milenares. Mas, assim, nos últimos 30 anos, basicamente, nas últimas 3 décadas, a gente tem estudado mais, a ciência tem estudado mais essa área, buscando entender melhor o que se passa dentro da nossa cabeça, né? Literalmente, né? Então, estudar esse lugar, né, que é realmente extraordinário, muito, né, nebuloso, né, no nosso entendimento, fez com que os pesquisadores procurarem diversos métodos, né, assim, desde, a gente já viu vídeo na internet, com certeza se você botar no Google, macacos controlando robôs à distância, assim, né, jogando videogame, né, então conseguindo, os pulsos elétricos, né, saindo do cérebro do macaco, conseguindo interpretar isso e passar ele a controlar máquinas à distância, até, né, assim, há cerca de quase 10 anos atrás, a gente viu literalmente em campo um paraplégico dar um chute inicial de uma partida de futebol na Copa do Mundo do Brasil, 2014. Não sei se todo mundo lembra, porque na verdade até hoje a gente está com ressaca do 7-1, né? Mas naquela Copa teve esse passo importante, inclusive foi feito pelo grupo de pesquisa do Miguel Nicoleles, né? Que é um cientista brasileiro que trabalha nessa área até hoje, né? Inclusive foi responsável por diversos avanços na área, né? Bem, dentre as diversas possibilidades dos estudos
que geram essa tecnologia, uma delas se destaca muito, né, que são de pessoas que têm doenças neurodegenerativas, né, que atingem boa parte dos músculos, né, do corpo da pessoa, e a pessoa não consegue, aos poucos ela vai perdendo esses movimentos, inclusive perder a fala também, ela não consegue mais se comunicar com as pessoas, porque os músculos que fazem com que ela consiga se comunicar também vão se degenerando com o tempo, né? E existe, na verdade, um caminho de um grupo de pesquisa que trabalham com essa área de você, através de um implante diretamente no cérebro, você conseguir com que a pessoa, esse implante, na verdade, interprete literalmente os pensamentos da pessoa. Então, quando você pensa, gera esses impulsos elétricos e esses grupos, né, esses trabalhos, tentam pegar esse impulso e interpretar eles. Então, é literalmente interpretar os pensamentos da pessoa, né? Parece muito ficção, mas esse estudo especificamente que a gente trouxe para cá, para o bloco, ele fez isso, né? Foi um estudo que aconteceu na Alemanha, numa universidade, um grupo de pesquisa que conseguiu implantar, né, um chip na cabeça de uma pessoa que tinha uma doença neurodegenerativa e conseguiu interpretar o que foi considerado como uma fala da pessoa, né? Uma forma de comunicação dela com a família, né? E se você lembrar, né, acho que boa parte dos ouvintes aqui já estaram falando no físico Stephen Hawking, que é muito famoso, né, um dos maiores cientistas da história, um cientista mais brilhante da nossa história, e a gente tem sempre aquela imagem dele numa cadeira de rodas com o computador ajudando ele a se comunicar, né? Então você imagina que isso foi assim, há décadas atrás, né? Foi o início da tecnologia tentando interpretar o que ele fala, mas era mais de inteligência artificial, né? Ele tentava digitar com a bochecha, ou no final da vida já com os olhos, tentando apontar numa tela para interpretar. Mas esse estudo, né, que a gente está falando aqui, é diferente. Você conseguir colocar diretamente no cérebro da pessoa e reconhecer o que ela está pensando naquele momento e interpretar isso. Então é algo que realmente é muito revolucionário. Tenho certeza que o Stephen, que faleceu em 2018, estaria muito animado com essa descoberta, com essa possibilidade. Mas assim, eu acho que desperta para mim essa urgência de uma discussão mundial sobre esse tema, né? É uma coisa que parece realmente muito legal, muito interessante. É genial pensar que a gente tem uma tecnologia que pode interpretar os pensamentos de uma pessoa, mas eu acho para mim é completamente assustador ao mesmo tempo, né? Assim, é brilhantemente assustador, né? A gente parar pra pensar nisso, mas por outro lado, como o Luciano comentou, tem toda uma questão ética e de direitos que a gente pode também pensar, né? Nesse estudo em específico, por exemplo, os pesquisadores, eles obtiveram um consenso dos familiares antes de começar o estudo e do próprio paciente, né? Antes que ele perdesse totalmente a possibilidade de comunicação. Mas eu fiquei pensando assim, o que aconteceria se ele mudasse de decisão, sabe? E se o paciente, com o auxílio dessa tecnologia, decidisse revogar essa autorização? Como que ficam essas questões, né? Todas essas questões, essas perguntas, né? Elas passam por um debate que tem crescido nos últimos anos entre especialistas e a comunidade internacional sobre os chamados neurodireitos, né? Então, segundo a Neuro Rights Foundation, esses direitos, eles englobam 5 premissas centrais, que seriam o direito à identidade pessoal, ao livre-arbítrio, à privacidade mental, ao acesso equitativo às tecnologias e à proteção contra vieses e discriminação. Eu acho interessante a gente pensar que, assim, pode ser que levem anos ou até décadas para que essas tecnologias, né, de interface cérebro-máquina, elas sejam de fato integradas no nosso dia a dia, só que todos esses avanços recentes que a gente observa indica que a gente já está no caminho para que isso se torne uma realidade, né? E como o Luiz falou, isso pode ser revolucionário, com certeza, para o tratamento de condições médicas, para a melhoria na vida das pessoas, só que isso também tem um outro lado, né? Pode exacerbar desigualdades sociais, por exemplo, das pessoas, não todo mundo ter acesso a esse tipo de tecnologia, e ainda pode abrir brecha para a exploração e manipulação daqueles que têm acesso, né, a essas tecnologias. Isso pode parecer uma discussão que é, tipo, super distante, coisa meio de ficção científica, meio Star Trek, assim, né? Mas tem vários exemplos já de transformações jurídicas nessa direção. Eu acho que o maior deles é o Chile, que em 2021 ele foi o primeiro país que consagrou a proteção aos neurodireitos, né? E ele definiu em lei que o desenvolvimento científico e tecnológico, ele deve agir a serviço das pessoas e que ele deve seguir requisitos, condições e restrições para suas utilizações, protegendo inclusive a atividade cerebral e essas informações que são provenientes dela. Eu acho que, assim, a gente está num momento muito crucial, né? E a gente está chegando num patamar que estão se colocando questões que a gente não tem um histórico sobre como lidar com elas. Ninguém pensou nisso antes, ninguém tratou disso antes. Então a gente está aqui construindo a base para isso, né? Então eu acho que é importante a gente pensar nesses parâmetros e nessas regras que precisam ser estabelecidas para permitir que esses avanços científicos, tecnológicos não acabem gerando também impactos sociais negativos, né? Toda essa questão, essas pautas sociais, as pautas políticas e de direito, elas passam necessariamente pela ciência e tecnologia e vice-versa. Eu acho que isso reflete também a importância, né, de que essas discussões em ambos os lados andem juntas, para que a gente possa avançar em termos científicos, sim, mas também avançar em termos sociais
sociais, em matéria de garantir os nossos direitos, né? A gente sempre fala muito de questão ética aqui, né? Desde o episódio 1, a gente vai ter que fazer uma lista de temas de avanços tecnológicos que a gente tem que debater a questão ética. Então, começando com... Só vai crescendo, né? Começando com xenotransplantes, edição genética, né, que a gente falou do CRISPR, inteligência artificial, questões que a gente falou de deepfake, e agora essa questão de implantes cerebrais, né, que entendem o que está sendo transmitido ali e transformam numa mensagem. Você imagina que é a última fronteira da privacidade, né? Você imagina, né? A gente fica imaginando, assim, ditadura, a gente está aqui, né? Até num dia histórico, né? Considerando a ditadura do Brasil, e pessoas morreram por muito pouco, né? Morreram por não dar uma informação, né? Você imagina pensando no futuro, tendo alguma coisa que você possa implantar em alguém e entender o que ela está pensando, isso é um pouco assustador, né? É a última fronteira de informações que você tem, ou do seu íntimo, que alguém pode chegar e coletar ou interpretar essa informação, né? Enfim, é uma discussão parece muito distante, mas eu acho que aqui no Meandros, assim, eu acho que a função básica, eu considero, assim, da gente que está envolvido no projeto, trazer essas discussões, né? Porque a gente precisa que a sociedade entenda minimamente, ninguém precisa ser um especialista em transplante, um especialista nessas doenças neurodegenerativas, implantes cerebrais. Nós precisamos entender o alcance disso, interpretar essas informações e não deixar que outras pessoas decidam pela gente, né? A gente como sociedade. A gente não pode deixar, mesmo que instituições científicas e cientistas decidam pela sociedade os limites do trabalho deles, né? As consequências das tecnologias que eles criaram ou que ajudaram a criar, né? Então a gente, o papel, né, desse podcast, eu encaro, e meu como divulgador de ciência, é compreender esses avanços, tentar conversar com as pessoas e demonstrar para elas a importância disso e trazê-las para o debate, né? Porque só assim que a gente consegue regular e aplicar esse tipo de leis, né, de regulações que possam direcionar esse desenvolvimento das tecnologias. A gente historicamente sabe que a gente precisa desse tipo, a gente precisa de debate na sociedade para a gente entender esse tipo de tecnologia e o que ela pode alcançar. E mesmo sem saber exatamente para onde vai a tecnologia, esse debate antes é muito importante, porque a gente precisa realmente tentar prever e impor os limites antes que aconteça. Realmente nem todo mundo precisa saber detalhadamente questões neurológicas, neurobiologia ali para poder discutir o assunto. Ainda mais é uma coisa que impacta todo mundo, então todo mundo pode opinar e pode discutir, óbvio, sempre procurando entender o máximo possível, mas você não precisa ser um especialista, né? Com certeza. O importante é não bloquear a discussão, né? Mas é isso. Então assim a gente termina nosso segundo bloco e vamos para o nosso terceiro e último. E neste último bloco vamos abordar um estudo que detectou pela primeira vez a presença de microplástico no sangue humano, o que de certa forma traz um impacto da poluição para dentro de nós, né? A gente deixa de ver como sendo algo indireto, né? O local que está poluído e tal, e tá dentro. Então não tem muito para onde ir. Luiz, nos explique um pouco mais sobre esse estudo. Hoje em dia, a gente tem uma relação muito íntima com os plásticos, né? Não é uma novidade, né? Esse estudo recente fala sobre o sangue, né? Primeira vez detectado no sangue humano, foi um estudo holandês, né? Que teve uma metodologia boa, né? Que foi elogiada por outros pares, então realmente foi encontrado pela primeira vez microplástico no sangue humano. Mas muitos outros estudos, antes desse estudo, foi publicado, né, na semana passada, a gente já sabe que a gente tem microplásticos em outros lugares do nosso organismo, né? Não no sangue. Mas a gente sabe que na água que a gente bebe, no nosso sistema digestivo, nos nossos pulmões, literalmente no nosso cocô, temos muito microplástico, né? Então o microplástico está viajando por dentro da gente já há bastante tempo. E eu acho que agora a gente tem uma nova fronteira sendo cruzada pela detecção na primeira vez no sangue, né? Eu acho que esse dado é importante sim e vai atrair com certeza mais atenção sobre o tema. Mas eu acho que a gente está falando aqui de microplástico, plástico, né? Assim, a definição é basicamente em relação a tamanho mesmo, né? Microplástico, né, como o nome indica, são pequenos fragmentos de plástico que a gente não consegue ver a olho nu, por isso que a gente pode beber, né, uma água ou um refrigerante ou uma cerveja que tenha microplástico e não saber, né? Então, praticamente tudo hoje em dia que a gente come e bebe pode ter resquícios, né, de microplástico, né, naquela bebida, naquele líquido. Pode parecer nojento, mas se você agora, nesse momento, está com um copo de água ou um copo de cerveja ouvindo o nosso programa, diria que tem grande chance de ter algum tipo de microplástico lá dentro, né? A questão toda é que a gente sabe que existe, a gente consegue detectar que está lá no meio ambiente, na água, nos alimentos que a gente ingere, mas a gente não sabe muito bem as consequências para a nossa saúde em si, né? Os estudos são preliminares, temos alguns
alguns estudos sobre isso, mas ainda não são tão conclusivos, né? Mas a gente já tem bem documentado o impacto em outras espécies, principalmente espécies menores, né, menor tamanho que a gente, que vão, né, se encher com esses microplásticos e também para o meio ambiente. Então a detecção, eu acho que em relação a esse trabalho em si, né, holandês, a detecção desses microplásticos em sangue, elas podem ser muito importantes para dar mais destaque para um problema que não é novo, é antigo, mas que pouca gente discute, como o Luciano falou, ele não estava dentro do nosso corpo, né? Então acho que, infelizmente, né, é uma característica normal do ser humano, é só se dar conta do perigo quando ele está muito próximo, ou nesse caso, literalmente dentro da gente, né? Um dos ambientes que mais sofre com poluição por plásticos é o ambiente aquático, mais especificamente os oceanos, que a gente sabe que é para onde tudo flui. E para dar um panorama melhor desse problema dos plásticos nos oceanos, trouxemos a Adriana Lippe, que é oceanógrafa e conselheira da Liga das Mulheres pelos Oceanos. Olá, eu sou Adriana Lippe, sou oceanógrafa e trabalhei por mais de um ano com educação ambiental voltada para lixo no mar. A poluição plástica no oceano, ela é muito séria. Qualquer resíduo que a gente tenha no nosso continente, em terra, ele tem o risco de chegar no oceano se ele não passar por uma boa gestão. Isso quer dizer que as chuvas e os ventos, eles podem levar o lixo que está nas nossas ruas e calçadas para corpos d'água, como rios. E esses rios, a maioria deles chegam no oceano e vão levando esse resíduo junto. Um dos materiais que a gente mais encontra é o material plástico. Primeiro porque a gente tem uma sociedade que usa muito plástico descartável, que é usado uma vez só e depois é jogado fora, como embalagem de alimento, mas também o canudinho plástico, o copo plástico, talheres de plástico. E esse material, ele chegando no oceano, ele demora muito tempo para se decompor. Na maior parte das vezes, a ação do sol, do vento, do choque mecânico vai fazer com que essas partículas fiquem cada vez menores. Então, uma sacola plástica ela vai se desmanchar em vários pequenos fragmentos de plástico. E esse material plástico está sendo ingerido pelos animais. Então, peixes, baleias, vários outros animais. Existe uma estimativa de que 99% das aves marinhas tenham ingerido plástico já. Inclusive, organismos microscópicos, como o do zooplâncton, também já estão ingerindo plástico. A gente ainda não tem certeza de quais são os efeitos na fisiologia dos animais que fazem essa ingestão. E agora a gente sabe até que esse plástico já está chegando no sangue humano. Então, a gente pode só especular o que está acontecendo nos animais que estão expostos a esses microplásticos há tanto tempo já. A gente também tem análises que mostram que o nosso sal marinho, que a gente consome na cozinha, tem microplástico, e esse plástico é um material que a gente não sabe exatamente como é que a gente vai retirar do oceano. Essa é a parte mais preocupante. No momento, a gente tem as empresas de petróleo que continuam extraindo petróleo, e com a discussão para a gente diminuir o uso de combustíveis fósseis, a gente tem visto as empresas direcionando esse material para empresas que fazem plástico. Então, existem estimativas que mostram que teremos uma tendência a aumentar a produção de plástico. Isso é muito grave, em especial países que têm uma má gestão do resíduo sólido em suas terras. Para a gente acabar ou minimizar com a poluição plástica, a gente precisa de uma ação sistêmica que envolva as empresas, os governos e também as pessoas. Não vai ser um trabalho fácil, a gente acredita que parte desse plástico nunca mais vai ser retirado do oceano, mas a gente precisa urgentemente diminuir a quantidade de resíduo plástico que chega no oceano. É assustador, né? Quando a gente para pensar no tamanho da presença do plástico nas nossas vidas, né? Tipo, desde um ecossistema tão vasto como o oceano, até agora, literalmente, dentro da gente, do nosso sangue. Uma coisa que chamou bastante a minha atenção nesse estudo foram justamente os tipos de plástico que foram encontrados, né? Os dois com maior concentração foram o PET, que é conhecido de todo mundo, né? Muito usado em garrafa d'água, de bebida no geral, e o poliestireno, que é um tipo de plástico também que é usado para embalagem de alimentos. E assim, a gente nem precisa se esforçar muito, né, para conseguir encontrar plástico em alimento e bebida na nossa vida. A gente tem plástico na embalagem, tem plástico embalando coisa que já vem embalada da natureza, tipo uma fruta que já tem a casca lá dela protegendo. Banana descascada vendida no mercado numa embalagem de isopor com filme plástico em volta. Isso é um desrespeito, cara. Exatamente, assim, tangerina, laranja, assim, é surreal. Já vem com uma casquinha bonitinha, preparada pela natureza e a gente vai e taca ali plástico em cima, né? A gente tem as coleções de Tupperware, tem o pote de sorvete com feijão, enfim. A gente consegue enumerar aqui uma lista de exemplos. Isso tudo sem considerar tudo que tem de plástico ao longo dessa
cadeia produtiva, né? O que o alimento tem em contato até ele chegar a gente na nossa casa, né? É claro que, assim, é muito difícil a gente ignorar a praticidade e a necessidade dessas embalagens e dessas armazenagens do nosso dia a dia, mas é importante que a gente considere os perigos dessa relação, né? A título de exemplo, um estudo que foi lançado em 2019, foi comissionado pelo pessoal da WWF e realizado pela Universidade de Newcastle, na Austrália, indicou que, em média, as pessoas podem ingerir aproximadamente 5 gramas de plástico por semana, o que equivale, e aí é uma ótima analogia que eles fazem, a um peso de um cartão de crédito. Então, assim, a sensação que eu tive quando eu tava lendo é que estavam triturando um cartão de crédito e jogando, assim, na minha comida, sabe? Tipo, um salzinho era o cartão de crédito que tava ali. E o estudo também relatou que boa parte dessa ingestão foi por conta do consumo de água. Então, você ter a garrafa, né, da água, copo, enfim. Como o Bento comentou, a gente ainda não sabe exatamente os efeitos dessa ingestão para nossa saúde, mas eu acho muito pouco provável que, se a gente pensar, por exemplo, numa ingestão a longo prazo ou com uma concentração muito significativa, que esses efeitos não sejam nocivos, né? Então, assim, eu acho que é válido a gente pensar também em alternativas para tentar minimizar esse contato. É claro que o problema ele é muito maior do que a gente, né? O buraco é muito mais embaixo. O plástico ele marca a presença em diversas etapas da produção e da distribuição de alimentos que fogem um pouco do nosso controle. Mas a gente pode pensar talvez em pequenas ações individuais que a gente já pode começar a implementar, talvez diminuir o uso de embalagem plástica, usar um Tupperware de vidro, usar uma garrafinha d'água de vidro, não sei, coisas que podem minimizar um pouco, né, esse contato do nosso alimento no dia a dia com o plástico. Essas ações individuais são muito importantes. Se a gente parar para pensar, né, pensa nos nossos avós, bisavós, né, a quantidade de plástico que eles usavam que a gente usa, né. Antigamente você usava muito menos plástico, né, porque era muito mais caro, né. E com o tempo você vai barateando, né, a indústria vai focando em fazer coisas de plástico, vai vendo que é mais barato, que é mais fácil, não precisa retornar, né. Imagina a cadeia produtiva de você botar uma Coca-Cola, né, sem patrocinadores, botar um refrigerante de cola numa garrafa de vidro e você retornar isso é sempre mais caro para a empresa. Então a empresa simplesmente quer cortar os custos, né? Então ações individuais da gente hoje em dia, que a gente tem essa realidade plastificada e diminuir o consumo de plástico, claro que são importantes, né? Mas a gente tem que lembrar que isso sozinho, uma atitude individual, não resolve o problema, que ele é muito, muito maior, né? Então pensando numa escala de como os bens são produzidos, como a própria Bia citou, né? A maior parte das pessoas simplesmente não tem como escolher como vai consumir os alimentos ou produtos. É claro que em casa, escolher trocar uma coisa pequena por outra é uma coisa, mas chega no mercado, as embalagens foram pré-escolhidas pelas empresas para ficar mais barato e vão baratear realmente o preço dos alimentos no final. Então quem sofre muito é quem não tem essa alternativa, quem chega no mercado e precisa comprar mais barato, como eu já falei aqui nos níveis bolsonarísticos de inflação, você tem que escolher o mais barato, e o mais barato talvez vai ser aquele com mais plástico barato, né, que às vezes pode até ter um problema de saúde para sua família, né. E eu acho que não tem só isso, né, não tô falando somente desse problema. Se a gente pensar também, tem um passivo gigantesco de décadas de produção em larga escala de plásticos que estão nos oceanos, como a própria Adriana comentou aqui no áudio, e que pararam lá e precisa ser resolvido, né. Como é que você tira esse plástico dos oceanos? Você precisa retirar de alguma forma, porque ele está sendo acumulado, os animais marinhos estão ingerindo esse plástico, ou plâncton, e podem piorar a situação deles, também da saúde no meio ambiente, né? E além disso, a gente está há 3 anos de pandemia, usando máscara, muita gente com máscara descartável, um gasto excessivo de coisas plásticas para proteger a gente da pandemia, mas também causando impacto. E para fechar, a gente não pode esquecer do impacto muito importante, que é das mudanças climáticas, claro, né? Para você produzir um plástico, refinar, reciclar e depois incinerar ele, ou recolher de algum lugar, né, de algum lixão que você jogou esse plástico, todo esse processo dessa cadeia gasta muita energia. Então esse impacto para as mudanças climáticas, de produção de energia e geração de gás carbônico é muito grande, né? Então, assim, considerando qual seria um caminho para a gente resolver esse problema em escala maior de plástico, eu acho que para mim os caminhos mais simples, quer dizer, mais simples não, né? Caminhos mais diretos, mas que não são tão simples, seria taxar e banir o uso de plástico onde ele pode ser substituído, né? Vários países seguiram esse caminho, mesmo as empresas chiando e reclamando e tentando buscar paralisar essa via, mas é uma via muito importante, né? E claro, como sociedade civil, pressionar os supermercados, restaurantes e lojas para reduzir o uso de plástico também é importante, né? São ações civis, mas em escala um pouco maior do que só individual em casa, né? Mas eu acho assim, em geral, né, enquanto for muito barato e livre para as empresas usar qualquer tipo de plástico, o mais barato possível, as empresas e as indústrias vão continuar utilizando, né? E assim como a gente já discutiu até em episódios passados, nos casos dos alimentos ditos orgânicos, né, que uma saída é, não, para diminuir agrotóxico na alimentação, vamos consumir orgânicos, mas eles são muito caros, então só uma parcela da população pode ter esse poder de escolha, né? Então isso não é democrático, né? Então a população mais pobre ela não tem escolha, ela vai no mercado e vai comprar o produto com pior plástico ou com mais
mais plástico e vai ingerir mais microplástico ainda, né? Já que essas empresas podem abusar para reduzir esse preço, para aumentar o tempo de prateleira de um produto. Você bota uma embalagem mais forte, bota o plástico dentro do plástico, né? Você compra um biscoito, que o biscoito individualmente tem um plástico, tem um plástico da embalagem, o plástico do plástico. Isso é para ele aguentar mais tempo na prateleira. Isso fica um produto mais barato, né? Então, assim, é muito complicado como essa cadeia inteira tem que ser mexida. Então, acho que a gente tem que atuar em vários pontos, não só individualmente, né? Acho que a gente passou por vários pontos importantes aqui para começar essa discussão no Meandros também. Com certeza vamos voltar no assunto. Então, assim, a gente termina nosso terceiro e último bloco e vamos para as recomendações. Começando as recomendações, hoje eu vou puxar aqui a fila e eu quero recomendar o livro Cientirinhas, do quadrinista Marco Merlin, que é um caboclo muito bom. Bom demais. Que eu não conheço pessoalmente, tô brincando. O livro eu ajudei na produção junto do Marco Merlin. A gente começou assim, tirinhas, né, na época de Dragões de Garagem e ficou bem... O livro ficou muito legal. É um compilado das melhores tirinhas, ele fez essas escolhas e é um excelente passatempo, né? Às vezes você sentou ali no sofá, você pega o livro, dá uma olhada, lê umas 3, 4 e aí volta pra fazer o que você tava fazendo, ou lê tudo, e o pessoal gosta bastante. E aí também recomendar a resenha que o senhor Luiz Bento aqui escreveu e foi publicada saiu nessa semana, né, na revista Educação Pública. Ficou muito legal a resenha, traz uma abordagem bacana e leva o debate para uma área bem legal. O link dos dois vai estar na postagem pra vocês darem uma olhada. E aí eu vou trapacear, vou fazer uma segunda recomendação, porque hoje... Caraca, já teve merchan da casa, agora tá trapaceando, olha lá, mas tem que fazer merchan da casa. Hoje, dia 1º de abril, né, o dia que saiu esse podcast aqui, é aniversário do Milan Kundera. Pra quem conhece, é um cara interessantíssimo as obras dele. Eu sou muito fã e deixar a recomendação pra vocês lerem Sustentável Leveza do Ser, que eu acho que é um livro impactante, em comemoração ao aniversário dele. Livrão, comemoração em grande estilo. Já então entrando também nessa onda de recomendação de livro, mas não saindo muito de um tema aqui que a gente trouxe hoje no episódio. Quem quiser se aprofundar e entender um pouco mais essa questão da mineração nas terras indígenas, a minha recomendação é o livro Quem é Quem no debate sobre mineração em terras indígenas, que foi organizado pelo professor Luiz Jardim. Ele é professor da Geografia da UF e é coordenador de um grupo de pesquisa e extensão em Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade. O livro também tem a autoria da Ana Carolina Reginato, que é historiadora e doutora em História pela UFRJ. O livro é bem completo, ele fala sobre os diversos atores e interesses que estão envolvidos nessa pauta e também como se dão todas essas articulações conchavos, né, entre esses atores e o Executivo e o Legislativo Federal. O livro ele tá disponível online em versão PDF e a gente também vai deixar aqui na descrição do episódio o link para quem quiser acessar e ler um pouco mais sobre isso. Bem, a minha recomendação de hoje é simples e direta, é desligar esse podcast aqui e ouvir uma música, é claro, inspirado, quem é velho que nem eu, na falecida MTV Brasil, né? Eu acho que é importante às vezes a gente desligar conteúdo e um conteúdo que a gente está acostumado e partir para outro, né? Que pode ser interessante. Hoje eu recomendo não uma discografia, não um disco inteiro, é uma música, que é realmente para você ouvir. Então não é para falar, não, semana que vem eu vou ler livro, não. É uma música. Então quando terminar esse podcast aqui, dá o play, relaxar, pega uma cerveja, um vinho, o que você preferir, um refrigerante, uma coquinha, se quiser, e depois me agradece lá no Twitter, tenho certeza, né? Quem não conhece ainda, né? A música é Acalmou, da Lineker e os Caramelos. Eu vou botar o link na descrição também, recomendo bastante, tenho ouvido muito nas últimas semanas e me acalma mesmo também, recomendo. Tudo bem, então assim a gente termina nosso episódio 7, abraços pra todo mundo, muito obrigado você e até semana que vem. Até a próxima, valeu! Tchau, gente, até semana que vem. E pra reforçar como sempre, vacinem, usem máscara, né, a mensagem da Iana aqui. Por favor. Sigam o nosso podcast no Twitter, @meandrospodcast, inscrevam-se por meio da plataforma preferida de podcast de vocês, ou nos acompanhe no YouTube caso você prefira ouvir por lá. Outras opções é ouvir a gente pelo nosso site, meandros.com.br, e entre em contato conosco pelo e-mail contato@meandros.com.br. Esse episódio foi produzido por mim, Luciano Queiroz, Beatriz Alves e Luiz Bento. Auxiliaram na produção Renata Fontaneto e Ana Martins. O texto do site foi escrito pela Renata Fontaneto. A edição de som é do Thiago Miro. E o tema do programa foi composto e interpretado por Gustavo Heineken e Henrique Andrade.